como é bom estar de volta à nossa quinta aula. Como passa rápido. Como é bom saber que vocês perseveram nesse estudo e que esse livro de Apocalipse está se descortinando aos nossos olhos. Hoje nós vamos falar sobre um retrato do céu. Sim, Apocalipse 4 e 5 é um retrato do céu. Para estudar Apocalipse, é lógico que eu preciso ver que toda essa revelação do livro de Apocalipse, o Senhor começou a falar lá atrás, no livro de Daniel. Ele falou em Zacarias, ele falou conosco em Mateus, capítulo 24. Mas aqui, ele juntou tudo e disse: olha, eu quero que vocês entendam não só o que vai acontecer aqui na terra, mas eu quero que vocês entendam como funciona o céu. Então hoje nós vamos ver Apocalipse 4 e 5, e eu vou dizer, tem muitas pessoas que têm medo de estudar Apocalipse, eu não entendo por quê. Sabe por quê? Porque agora você vai comigo lá em Apocalipse 4 e 5 e Deus dá um intervalo. Primeiro, nós vimos Apocalipse 1, 2 e 3, que é aqui na terra. O Senhor vem para a terra. O Senhor tem um encontro com João. O Senhor dá um recado para as 7 igrejas aqui da terra. Então, ele desceu. Agora, ele faz um intervalo e ele fala assim: não, agora João vai subir. João vai ver como funciona o céu. Aí, que gostoso, gente, é muito gostoso ler Apocalipse 4 e Apocalipse 5. É Deus dando um vislumbre, uma abertura. Jesus, ele tentou falar com a gente lá nos evangelhos. Ele disse para a gente, ele falou: olha, eu estou indo para o Pai, no céu tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. E aí ele começa a falar algumas coisas do céu. E você fica curioso. Poxa, eu não sabia. O céu tinha moradas. O Senhor está indo preparar moradas. Mas aí ele fala, né? E eu sempre ensino para vocês, o céu é real. As coisas são tocáveis. As ruas são de ouro, tem rios, tem árvores. Tudo isso eu estou falando para vocês porque está escrito na palavra. Mas vamos dar um mergulho no céu agora. Vamos conhecer um pouquinho do céu? Vamos lá, Apocalipse 4 é uma visão do trono de Deus. O céu é muito grande, mas é claro que o centro do céu, o lugar mais lindo, onde tudo é lindo, é o local da habitação do Senhor. É o trono do Senhor. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, ele começa assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Olha só, gente, nós temos uma porta no céu. Deus fala muito de portas, não é? Ele fala que as portas do inferno, o inferno tem portas. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. As portas do céu, nós vemos lá Jacó, Gênesis 28. Jacó viu a porta do céu aberta e anjos subindo e anjos descendo. E então existe porta no céu, existe porta no inferno. Existe porta na tua casa, que é o que você tranca para o inimigo não entrar. Existe porta no teu coração, que o inimigo quer arrombar também a porta do teu coração, como está escrito lá em Mateus 24. Ele quer arrombar porque ele quer roubar, ele é ladrão. Mas o Senhor, ele diz que abriu a porta e disse para João: sobe aqui e você vê. E quando João subiu, ele teve uma visão, primeiro, do que estava ao redor do trono.
né? Ele viu primeiro o que estava ao redor. Então, ele viu o trono no versículo 2. Olha lá. Imediatamente eu me achei em espírito. Lembra dos 3 tipos de arrebatamento que eu falei? E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele viu um trono e ele viu alguém sentado nesse trono. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Aqui começa a aprender. A gente começa a aprender as coisas que tem no céu. E que Deus deu para a gente também, aqui na terra. Acho que para a gente, né, se acostumar com as coisas que nós veríamos no céu. Quando ele fez aliança com Noé, ele deu o arco-íris como sinal da aliança que ele fez com Noé e com toda a humanidade, de que o mundo não seria mais destruído por água. E aí a gente olha para esse versículo, né, e quer dizer, arco-íris tem também lá no céu, ao redor do trono, tem um arco-íris, só que esse arco-íris, ele é verde. O nosso arco-íris aqui na terra, Deus colocou todas as cores. E lá no céu, ele é verde. Quando Deus, ele manda Moisés. Quando ele manda que Moisés faça um modelo do que ele viu, o modelo do tabernáculo que ele viu, Moisés ele foi levado ao céu, para que ele visse o tabernáculo que tem lá no céu. Tem o altar do incenso, tem a arca. Gente, tudo isso está escrito. Então, o que veio aqui para a terra é o modelo para a gente se acostumar, para a gente entender quem é Cristo e para a gente se acostumar com as coisas que tem lá no céu. Olha o versículo 4. Ao redor do trono há o arco-íris. Ao redor do trono tem 24 tronos, e assentado neles eu vi 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças tinham coroa de ouro. Vamos aqui, esses 24 anciãos, né, esses 24 tronos. Esses 24 tronos, é claro que nós sabemos que 12 homens do Antigo Testamento e 12 homens do Novo Testamento, a antiga e a nova aliança. Então, tudo convergindo, tudo, né, para o trono, tudo é Cristo, tudo é para Cristo, tudo subsiste nele. Então, você vai falar quem são esses 12? Não sei. Isso é um mistério, só quando a gente chegar lá que a gente vai saber. Alguns dizem que pode ser as 12 tribos, outros dizem que pode ser 12 pessoas que marcaram, né? Por que estaria ali Judá? Por que não pode estar Davi ao invés de Judá? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, representando a tribo de Judá. Né? Eu creio que Moisés está lá. Então, vou colocar assim, Moisés representando a tribo de Levi? Não sabemos, mas são 12 pessoas que, na soberania de Deus, estão lá, honradas. Pessoas que fizeram parte de momentos proféticos, que tiveram vidas incríveis, né? Uma vida incrível com Deus, e estão ali. 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. Mas você pode perguntar, e os 12 discípulos, sendo que o 12º é Paulo? É o que eu creio. Mas, e aí? Esses mistérios, gente, são surpresas que a gente vai entender quando a gente chegar lá no céu. Viu? O importante é você saber que esses 24 anciãos, eles adoram dia e noite. Eles estão sentados ao redor do trono e eles tiram a coroa para adorar. É adoração 24 horas. Quando nós adoramos aqui na terra, é um reflexo do que acontece no céu.
E aí junta a adoração do céu com a adoração da terra, e aí vem o mover de Deus e esse poder que move. Por isso está escrito que Deus procura adoradores, porque lá no céu é um ambiente de adoração e Ele quer trazer o céu para a terra. Ele quer que a gente viva o reino dos céus, e o reino dos céus é o teu direito de viver o céu na terra. Então, aqui em Apocalipse 4, ele fala que ele viu os 24 anciãos adorando, e do trono, o que ele viu ali do trono? A mesma coisa que o profeta Ezequiel viu. Leia lá Ezequiel capítulo 1, é a mesma coisa, a mesma descrição. Do trono do trono ele vê relâmpagos, vozes, trovões. Já aconteceu? Já aconteceu aqui alguma vez? Aconteceu isso na terra? Sim, lá no Êxodo 18. Livro de Êxodo, capítulo 18, Deus desceu, Ele disse, se prepare por 3 dias e depois suba para encontrar comigo, que foi a primeira vez, foi a festa de Pentecostes, que foi lá em Êxodo 19. Então, ali, quando Deus veio no cume, quando a presença de Deus desceu no cume do monte, ali tinha raios, tinha trovões, tinha vozes, voz como trovão. Então, aqui no capítulo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres vivos. A mesma visão de Ezequiel, dos querubins, cheio de olhos por diante e por detrás. Então, eu quero que você entenda aqui, tá? Que é tão magnífico a beleza desses querubins, é tão inacreditável. Eu costumo pensar que não existem anomalias no céu. Os querubins são muito bonitos. E se você ficar imaginando que eles têm 4 rostos, que eles... não vai ficar tão bonito assim, né, gente? Eu quero que você entenda que João, ele estava tendo uma visão espiritual. E Deus queria que ele entendesse qual é a essência. Querubins são seres transmutadores. Transmutar significa ir de um lugar para o outro. Mudar de uma circunstância para outra, transformar ou transformar-se. Além dos querubins se moverem de um lado para o outro como um raio, eles também podem se transformar, assumir várias formas. Então, segundo a descrição de Ezequiel, eles tinham 4 faces, de homem, de leão, boi e águia. Já João descreve os seres viventes como 4 seres individuais, que cada um tinha apenas uma face. Quando ele via que os querubins, por exemplo, tinham rosto de leão, é como o leão. Ele não tinha rosto com 4 lados, tinha hora que João olhava e via lá a mansidão do boi, tinha hora que João olhava e via o homem transformado por Deus, tinha hora que João olhava e ele via a ousadia do leão, ele via a visão de águia que aqueles seres viventes tinham. Então eu não acredito em anomalias no céu, né? Tinham seres viventes que dariam medo então a qualquer pessoa. São anjos de beleza indescritível, mas de um poder e de uma hierarquia muito alta, o querubim. Porque a hierarquia dos anjos são serafins, primeiro os querubins, depois os serafins, arcanjos e anjos. Então os anjos são de uma hierarquia superior, incrível, de uma beleza inacreditável. Aliás, quando Daniel teve visão, quando pessoas tiveram visões e viram Gabriel e viram Miguel, ninguém viu uma anomalia,
nem um arcanjo, nem em arcanjo, nem em querubim. Não viu nenhuma anomalia, mas viu uma beleza extraordinária. Quando fala cheio de olhos, é porque o Espírito de Deus estava. Quando a Bíblia fala cheio de olhos, a Bíblia está falando de onisciência. Quando ela fala de raios, trovões, ela está falando do poder de Deus. Então, o trono de Deus é a fonte de todo poder. Então, no trono de Deus está um Deus que é um Deus onisciente. Versículo 7. Ele é tudo o que eu falei. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Então, quando ele viu cada um desses seres, ele disse: este é semelhante, eu estou olhando, eu estou vendo um homem, eu estou olhando, eu estou vendo um leão. São características que nós, quando restaurados em Cristo, temos. Nós temos os frutos do Espírito que nos transforma em pessoas mansas, né? O rosto de homem, que somos nós, que é o projeto de Deus em homens transformados. Nós temos poder e autoridade, que é a ousadia do leão. Nós temos a mansidão do boi. E Jesus tinha essas características. Como eu sou imitador de Jesus, eu vou buscar essas características. Aqui no versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso. Olha, porque lá no céu ninguém dorme, gente. São seres celestiais que dizem dia e noite: Kadosh, 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 que é santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você está vendo aqui que no céu, Jesus se apresentou para João assim. E o céu no céu é exaltado aquele que não muda. Aquele que é, que foi e que há de vir. Aquele no qual não há sombra de variação. Então hoje as pessoas insistem em dizer: não, mas agora no mundo moderno, imagina, agora tudo é diferente, a gente não faz mais assim. Não, Deus, ele não muda, tá bom? Ali no versículo 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então, o primeiro mostra que o céu, ele é um lugar de harmonia. Você vê lá no versículo 9 que os seres viventes, eles estão adorando. Você vê no versículo 10 que quem entra em adoração agora são os 24 anciãos, que são homens que viveram, morreram, estão no paraíso. Aí eu digo para você vê que quem morre não fica dormindo? Quem morre está em atividade no céu. Quando a palavra fala dormir, está falando de descansar, de esperar. Esperar o quê? Até o momento em que todos terão um corpo de glória. E aqui, enquanto os seres viventes cantam santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, os 24 anciãos cantam, versículo 11: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, o que você viu aqui? Você viu um intervalo aqui em Apocalipse para mostrar como o céu é um ambiente de adoração. É um ambiente de alegria, é um ambiente de harmonia entre os seres viventes, anjos e homens que viveram com o Senhor e hoje estão assentados no trono. Porque, não esqueçam, homens e mulheres são herdeiros.
Anjos são criaturas que servem a Deus e aos homens. E por isso que esses 24 anciãos, eles estão sentados no trono, porque eles são herdeiros do rei. Apocalipse 5 ainda é uma visão do céu. Vamos lá. A visão de João aqui expande e ele vê o Cordeiro. Ele tem uma visão do Cordeiro, porque até agora ele viu aquele que estava sentado no trono, ele viu Deus Pai. Agora ele vai ver o Cordeiro, ele vai ver que toda a adoração está ao redor do Cordeiro. Ele viu o Pai sendo adorado e exaltado, agora ele vai ver o Cordeiro sendo adorado e exaltado. E tem algumas coisas aqui que nós precisamos aprender. Então, por que medo de Apocalipse? Você já viu Apocalipse 5 e até agora só falou de céu, de conselho lá em Apocalipse de 1 a 3, de conselho, de recompensa, e agora Deus está falando de céu. Vamos lá no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 5. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono de Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora. E aí João chora, porque ele diz, ninguém pode abrir esse livro. E ele entendia que esse livro, ele precisava ser aberto. Então aqui no 2, pergunta, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Deixa eu explicar sobre selos. Porque aqui você vai encontrar no processo da grande tribulação, lá um pouco na frente, você vai encontrar os juízos de Deus sobre a terra, que são selos, trombetas e taças. São 3 medidas de juízo de Deus num período de 7 anos sobre a terra. Mas neste momento de Apocalipse 5, o que está fechado na mão do Cordeiro, que só o Cordeiro pode abrir, não é os selos do juízo, é a Escritura. Quando o homem pecou, e Adão, representando toda a humanidade, quando o pecado ele entrou no mundo, nós nos tornamos o que a palavra diz, escravos. Deus, no Antigo Testamento, explica para a gente, principalmente lá em Levítico capítulo 25, qual é a lei de uma pessoa que se torna escravo, que não era escravo, mas se tornou escravo. Uma pessoa que perde as finanças e que fica escravo de outro, ele tem 7 anos para quem ele se tornou escravo. Ele vai trabalhar ali 7 anos para aquela pessoa, sem receber salário, mas com as suas necessidades supridas, o básico. No 7º ano, que é o ano sabático, isso era lá uma lei dentro de Israel, gente, para o povo de Israel. Isso está escrito lá em Levítico 25. No 7º ano, a pessoa que estava escrava, ela vai diante de testemunhas, porque na hora que ela ficou escrava, ficou escrito, fulano ficou escravo, vai me servir 7 anos, vai trabalhar, mas aí no 7º ano eu vou libertá-lo e eu vou dar a ele o que é necessário para ele reconstruir a sua vida e etc e tal. Bom, isso se fecha com um selo diante de testemunha, como se fosse um cartório. Agora, se no 4º ano, porque são 7 anos que a pessoa vai servir, se no 4º ano, e é a lei do resgate, se tivesse um parente rico, ele chegaria para o senhor dessa pessoa que ficou escravizada, e se ele dissesse, olha, eu sou parente, eu tenho direito, eu quero pagar pela liberdade dele, e aí ele pagaria a liberdade, e o selo seria aberto diante de todo mundo. E essa pessoa que antes tinha um documento na mão do seu senhor, dizendo que ele era escravo, o selo aberto diz, agora ele estava liberto de todo e qualquer compromisso. Jesus fez isso por nós. É isso que Apocalipse 5 diz. Apocalipse 5 diz, quem pode
abrir o selo para nos libertar, para nos tirar da escravidão. Só Jesus, ninguém poderia abrir. Por isso que João chorou, porque João viu o que seria de nós se Jesus não tivesse vindo. E Jesus veio, e em Levíticos 25, como está escrito lá em Levíticos 25, antes da hora, como os demônios que reclamaram, eles reclamaram lá, lembra, e disseram, mas o Senhor veio antes da hora, porque Jesus, ele não veio quando completou 7 anos, Jesus veio quando a humanidade completou 4.000 anos, de Adão a Abraão 2.000 anos, de Abraão a Jesus mais 2.000 anos. Então, quando a humanidade completou 4.000 anos, Jesus veio e ele pegou da mão de Satanás a escritura e ele abriu o selo e nos libertou. Então é isso que está escrito aqui, que João chorou porque não tinha ninguém que pudesse abrir o selo. Olha lá no versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o selo, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, ai gente, Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos seres viventes, olha lá, ali João viu o cordeiro. E ele que conhecia o cordeiro, ele viveu com o cordeiro 3 anos, um cordeiro como tendo sido morto. E aí ele vê aqui chifres. O que João está vendo? Ele não viu o Cordeiro de Deus com chifre, ele viu Jesus, ele entendeu que Jesus era o Cordeiro, ele viu como se Jesus tivesse chifres, porque chifre fala de poder, tá? Ele não viu o chifre em Jesus. Então ele viu como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, porque chifre fala de poder, 7 olhos fala de onisciência. Então ele viu o Cordeiro que é onisciente, que tem poder, que tem os 7 Espíritos de Deus, que é Isaías capítulo 9, o Espírito de conselho. Quando Jesus disse, o Espírito de Deus está em mim, o que é o Espírito de Deus? É o Espírito de força, o Espírito de conselho, né? Tudo que está escrito lá em Isaías 9. Versículo 7, e veio, pois, esse cordeiro e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, aí começa mais uma vez a adoração. Versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, juntos agora, adoração única, eles prostraram-se diante do cordeiro com harpa. Aí eu tenho informação, que no céu tem instrumento musical. Olha lá, você que pensa que o céu não tem nada de concreto, aí estou te provando, tem harpa no céu, e é Deus que está falando. E não é só harpa, ele está dizendo que tem taça de ouro. E não é uma taça que é uma visão, não, é uma taça de ouro, é um ouro especial, porque as ruas são de ouro, ouro translúcido. E o 8, aqui está falando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo o céu com 4 seres viventes, com anciãos adorando. Eu vejo a adoração na terra subindo nas taças, que são a adoração dos justos. No 9, entoavam todos, céu e terra, novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Hoje, nós não somos mais escravos, mas nós somos livres. E é por isso que nós podemos reinar em vida, como está escrito no versículo 10. Né? E ele ainda viu os 4 seres viventes, mas o céu inteiro, além de tudo que ele viu, dos seres viventes, dos anciãos, ele viu o céu inteiro
adorando. No versículo 11, ele diz que tem muitos anjos ao redor do trono. Quantos anjos que ele viu, gente? Milhões de milhões, milhares de milhares. Imagina o nível de adoração que João viu. Versículo 12, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a força, a glória e o louvor. Agora presta atenção no versículo 13. E toda criatura no céu, e toda criatura na terra e debaixo da terra e sobre o mar adoravam, dizendo: aquele que está no trono e o Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio. E todos adoraram e se prostraram. Gente, que fenomenal! Apocalipse 4 e 5 é um retrato do céu. Um retrato para que a gente entenda como o céu é. O céu, ele é um ambiente de perfeição. No céu tem coisas concretas. Céu e terra se unem. Quando você está adorando na terra, o céu também está adorando com você. Nós somos eco do que acontece no céu. Então, vamos trazer mais desse ambiente para a terra. Vamos trazer o céu para a terra, adorando ao Senhor. E na aula que vem nós vamos falar sobre o anticristo e entrar na grande tribulação. Nós vamos começar falando dos selos do juízo. Até a próxima aula, se Deus quiser.